Banco Central regulamenta as criptomoedas no Brasil. No dia 10 de novembro, o Banco Central publicou 3 resoluções que regulamentam o mercado de criptoativos no país. As regras começam a valer a partir do dia 2 de fevereiro, sendo que a obrigatoriedade de reportar operações ao Banco Central inicia no dia 4 de maio. E as empresas que operam serviços como exchanges, corretoras ou plataformas de custódia de criptomoedas terão 270 dias para se adaptar. A principal mudança está na criação de uma nova categoria de empresa, as sociedades prestadoras de serviço de ativos virtuais. São 3 tipos dessas sociedades prestadoras de serviço: as intermediárias, que compram e vendem criptomoedas, administram carteiras e operam no câmbio; as custodiantes, que guardam as chaves, os cofres digitais; e as corretoras, que fazem as duas coisas, intermediação e custódia. Agora, para desempenhar essas atividades no Brasil, as empresas precisarão de uma autorização formal do Banco Central, como é com os bancos. E para conseguir essa autorização, deverão cumprir diversos requisitos. Entre eles está um que chama a atenção, que é a obrigatoriedade de sede física no Brasil. Um segundo requisito, que acaba com as startups, é a obrigatoriedade de um capital mínimo de 10 a 37,2 milhões de reais. Outro requisito, que aí é até interessante, é a separação total de capital, ou seja, o capital da empresa não pode se misturar ao capital dos clientes. Além disso, precisarão cumprir as mesmas regras de um banco: compliance, governança, segurança e combate à lavagem de dinheiro. Exchanges que operam no Brasil terão até novembro de 2026 para pedir essa autorização. Caso não consigam, terão 30 dias para fechar as suas atividades e devolver todo o dinheiro para os seus clientes. Outra alteração importante trazida pela Resolução 521 é que agora, operações usando criptomoeda em contexto internacional será tratado como se fosse operação de câmbio. E onde essa regra se aplica? Por exemplo, em pagamentos internacionais, como pagar por um serviço nos Estados Unidos usando Bitcoin, transferência para cartões de crédito internacional usando cripto, transferência para carteiras autocustodiadas, compra e venda de stablecoins, né? Se você utiliza aí o SDT, o SDC como uma forma de fazer remessas para o exterior ou utiliza em viagens, terá o risco aí de ser cobrado o IOF. Ainda não está prevista a cobrança de IOF, mas se abriu a brecha. Acredito que é só questão de tempo. Além disso, foram impostos limites. Transações com cripto para o exterior terão um limite máximo de $100 mil, quando a contraparte não for instituição autorizada para o Banco Central. Além disso, essas sociedades prestadoras de serviço de ativos virtuais não podem operar com dinheiro em espécie, papel moeda. Poderão operar somente com os ativos virtuais. Bom, muitos usuários estão preocupados com a sua privacidade, porque agora o Banco Central terá acesso ao maior número de dados, né? Saberá aí sobre transações que estão ocorrendo, quem são os proprietários de carteira e querem saber sobre a autocustódia, né? Eu não utilizo nenhuma exchange, nenhuma plataforma de custódia para cuidar das minhas criptomoedas, eu mesmo cuido delas. Bom, você pode até cuidar das suas criptomoedas, mas você provavelmente compra elas através dessas corretoras, dessas exchanges. E é aí que o Banco Central terá todas as suas informações, porque ele saberá quem comprou, quem é o proprietário dessa carteira. Isso vale tanto na entrada quanto na saída de criptomoedas. Você ainda pode fazer a sua autocustódia e comprar as criptomoedas sem o KYC. Porém, o que precisa ficar claro é que se você compra sem o KYC, você também tem alguns pontos negativos, como perder a liquidez, porque às vezes é difícil transformar essas criptos em real ou em dólar, ou até mesmo se você vai precisar utilizar essas criptomoedas, está pensando em adquirir um imóvel, um veículo, não faz sentido você querer esconder do governo a compra dessas criptomoedas e depois você vai precisar declarar essa compra para utilizar em compra de bens materiais. Bom, se você ainda pretende fazer a sua autocustódia e comprar sem KYC, ainda existirá essa possibilidade, mas existem os prós e os contras. E por que o Banco Central está fazendo isso? Eles alegam que é para evitar lavagem de dinheiro e evasão fiscal, mas a gente sabe que o interesse maior do governo é a tributação. Outra regra trazida nas resoluções é a proibição das stablecoins algorítmicas. Apenas são permitidas aquelas com lastro real, em dólar, em títulos do governo, enfim. O que está proibido são as stablecoins que tentam se manter estáveis através da matemática, sem um lastro físico. Ainda, essas sociedades prestadoras de serviços em ativos virtuais estão proibidas de fazer alavancagem e captação de recursos. Traduzindo, as exchanges não podem virar bancos de cripto, que emprestam dinheiro
ou que utilizam o dinheiro do cliente para fazer trades por conta própria. Discussões polêmicas que o tema tem levantado. Uma delas é realmente o IOF, sobre essas operações de câmbio, né, as stablecoins, que agora são consideradas operações de câmbio, e a gente acredita que muito provavelmente sim, a Receita Federal vai começar a cobrar IOF a partir do ano que vem, já deve ter essa movimentação. A outra é a necessidade do capital mínimo. Se fala aqui que o governo está tentando, como sempre, proteger os bancos, né? O governo e bancos sempre andando de mão dada, porque acaba ficando inviável para pequenas empresas, para as startups conseguirem trabalhar nesse mercado, sendo necessário aí o capital mínimo de 10 a 37 milhões, dependendo da atividade. Já o Banco Central argumenta que isso é uma necessidade para proteger os investidores e evitar quebras como a da FTX. Bom, e qual o resultado provável? Provavelmente só as grandes exchanges conseguirão operar no Brasil, como a Binance, a Mercado Bitcoin, a Foxbit, e os pequenos players acabarão sendo ou absorvidos ou fecharão. Agora os investidores em criptomoedas entram em um dilema, porque elas foram criadas aí como uma promessa de privacidade e descentralização, e agora exigir que as exchanges entreguem quem são os donos dessas carteiras autocustodiadas vai totalmente contra esse espírito. Então agora a gente vai ter sempre essa discussão dos que defendem a privacidade e do Banco Central, do governo, da Receita Federal, alegando que está protegendo os investidores, mas também combatendo a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal. Ainda teremos a possibilidade do meio termo, que são as carteiras com autocustódia, porém a partir do momento que ela interagir com uma exchange regulamentada, o anonimato se encerra. Para alguns, o Brasil está na vanguarda, aí com uma das proteções mais modernas, mais bem regulamentadas do mundo. Para outros, o Brasil está espantando empresas que investem em inovação, além de correr o risco da cartelização, onde só os grandes players vão sobreviver. Você, como investidor no momento, só precisa estar preocupado com uma coisa: os seus dados serão compartilhados, caso você não esteja totalmente no anonimato, então precisa prestar atenção com uma possível cobrança de IOF nas stablecoins, a partir do ano que vem, ainda não foi regulamentado, e com a declaração de imposto de renda, caso você tenha aí a transação de mais de R$35 mil no mês. Além disso, se você não trabalha com autocustódia, você precisa estar atento se a plataforma que está fazendo a custódia das suas criptomoedas está indo atrás já dessa autorização, o que elas vão te responder e se elas cumprem esse prazo de autorização, porque se elas não cumprirem, você vai precisar transferir as suas criptomoedas ou então passar a fazer a autocustódia. E você, o que acha disso tudo? Acha que o Brasil está sim protegendo os usuários e combatendo a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal? Ou você acha que isso é só mais uma regulamentação a mais para conseguir controlar ainda mais os investidores? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.